Promete que vai voltar logo? Perguntou Clara, com os olhos marejados e um nó na garganta. Henrique ajeitou a alça da mochila nas costas e lhe deu um beijo demorado na bochecha. Prometo, vai ser rápido. Só uma reunião com o pessoal da diretoria. Coisa de 2 ou 3 dias, no máximo. Clara tentou sorrir, mas era um sorriso cansado, desses que a alma não acompanha. Eu sei que é trabalho, mas já faz tempo que a gente não tem um fim de semana só nosso. Nem lembro a última vez que jantamos sem pressa ou vimos um filme até o fim. Henrique suspirou e a abraçou. Assim que eu voltar, a gente tira esse atraso. Te juro. O carro da empresa buzinou na frente do prédio. Ele se apressou para descer. Clara ficou parada no hall do apartamento, olhando pela janela, enquanto o carro desaparecia na esquina. Quando a rua ficou vazia, um vazio também cresceu dentro dela. O filho deles, Lucas, de apenas 7 anos, passaria o fim de semana com a avó, Dona Odete, em um sítio nos arredores da cidade de Campo Estrela. Era uma viagem combinada havia semanas. Clara teria finalmente 2 dias inteiros só para si. E, ironicamente, isso a deixava ainda mais sozinha. Fechou as cortinas da sala, foi até a cozinha, serviu-se de um café quase frio e se sentou à mesa. O silêncio da casa era incômodo. O relógio fazia um tic-tac quase provocativo, como se zombasse da ausência de barulho, de afeto, de tudo que antes preenchia aquele lar. Ao olhar pela janela, viu os vasos de plantas no parapeito. Estavam cheios de folhas secas e raízes apertadas. Uma bagunça que refletia bem o que estava por dentro dela. Está na hora de cuidar de vocês também, murmurou levantando-se. Foi até a varanda, pegou as luvas de jardinagem, o regador e os vasos novos que havia comprado e nunca usado. Clara sempre teve carinho por plantas. Não era uma expert, mas gostava de conversar com elas, como quem conversa com velhos amigos. Começou pelo manjericão, depois veio a samambaia, a jiboia e, por fim, um vaso mais recente, com uma planta exótica de folhas grossas e verdes intensos. Quem tinha lhe dado aquela planta fora Jéssica, uma amiga dos tempos da faculdade, semanas antes, no Dia da Mulher. Essa aqui é sua cara, dissera Jéssica ao lhe entregar o vaso. Bonita, resistente e cheia de mistérios. Clara sorriu ao lembrar disso. Com cuidado, colocou o vaso sobre o tapete da varanda e começou a remover a terra com as mãos. As raízes pareciam saudáveis, mas, ao afastar um pouco mais o substrato para fazer o replantio, sentiu algo duro contra os dedos. Franziu a testa. Era pequeno, redondo. Retirou um pouco mais de terra até ver algo prateado coberto por plástico. O que é isso? Sussurrou. Com cuidado, puxou o objeto. Era uma microcâmera. Daquelas bem pequenas, do tamanho de um botão de camisa. Clara ficou paralisada. Por um segundo, achou que fosse alguma peça de irrigação automática, mas a lente era clara. Havia até uma luzinha quase invisível, dessas que indicam funcionamento. O coração acelerou. Não, não pode ser. Examinou a peça com mais atenção. Tinha espaço para cartão de memória, um botão de ativação. Era sofisticada. Levou a câmera para dentro, lavou as mãos no banheiro e trêmula guardou o objeto em uma gaveta do aparador da sala. Sentou-se no sofá e tentou respirar. O que aquilo significava? Quem colocaria uma câmera dentro de um vaso? Quem teria acesso à casa? Jéssica. Ela havia dado a planta. Mas por quê? Pegou o celular e discou o número da amiga. Oi, Clara, atendeu Jéssica animada. Como estão Lucas e Henrique? Estão bem. Lucas está com a Odete no sítio e o Henrique viajou. Mas, Jéssica, preciso falar com você. A voz de Clara estava firme, porém tensa. Claro, aconteceu alguma coisa? Lembra daquela planta que você me deu? Lembro sim. Linda, né? Está sobrevivendo? Ela é meio temperamental. Sobreviver, sim. Mas hoje eu fui replantar e encontrei algo estranho no vaso. Do outro lado da linha,
Silêncio. Jéssica, o que... o que você encontrou? Uma microcâmera. Estava enterrada na terra, logo abaixo das raízes. Outro silêncio. Mais longo, mais denso. Você está brincando? Você sabe que não estou, e quero que me diga a verdade. Clara, eu juro por tudo que é mais sagrado. Eu não coloquei nada ali. Eu nem saberia onde comprar uma câmera dessas. Estou tão chocada quanto você. Então quem? Quem teria feito isso? Não sei, não tenho ideia, mas se essa câmera estava ali, alguém queria vigiar você. Clara passou a mão no rosto, frustrada. Eu sou só uma médica, Jéssica. Não sou famosa, não devo nada a ninguém. Por que alguém me espionaria? Às vezes, a inveja é silenciosa, respondeu a amiga com a voz trêmula. Ou tem algo que você ainda não percebeu. Clara desligou sem dizer muito. Ficou parada no meio da sala, encarando a gaveta onde guardara a câmera. Estava em choque. Ao longo da tarde tentou se distrair, mas os pensamentos voltavam sempre para aquele objeto. E se Henrique tivesse colocado a câmera? E se fosse a sogra? E se fosse Jéssica mesmo? Ou... e se fosse alguém de fora? Um paciente? Um vizinho? Um completo estranho? Naquele momento, tudo era possível. E isso era o que mais assustava. Quando o céu escureceu e as luzes da cidade de Campo Estrela começaram a se acender, Clara acendeu o abajur da sala e foi até a cozinha preparar um chá. Enquanto a água fervia, pegou o celular e digitou uma mensagem para Marina, sua amiga de longa data, que tinha uma espiritualidade aguçada e uma sensibilidade rara. Preciso te ver. Hoje. É urgente. Minutos depois, Marina respondeu. Te encontro no nosso café de sempre, em 20 minutos. Clara colocou um casaco, pegou a câmera na gaveta, guardou na bolsa e saiu de casa, sentindo o vento frio da noite bater no rosto. Seu coração estava apertado. A sensação era clara. Alguém estava observando. E a única certeza que tinha é que nada mais seria como antes. O sino da porta tocou assim que Clara entrou no pequeno café de esquina. O cheiro de café moído e bolo de milho recém-assado preenchia o ambiente com uma calma quase anestésica. Era o mesmo lugar onde ela e Marina costumavam se encontrar desde a época da residência médica, quando Clara ainda acreditava que amor e carreira podiam andar de mãos dadas. Marina já estava sentada num canto, com um colar de contas coloridas no pescoço e uma blusa laranja vibrante. Quando viu Clara, abriu um sorriso preocupado. Você está pálida, amiga. Parece que viu um fantasma. Clara sentou-se rapidamente e colocou a bolsa no colo. Pior, Marina, acho que estou ficando paranoica. Ou... talvez não. Marina segurou sua mão por cima da mesa. Me conta. O que está acontecendo? Clara respirou fundo e olhou em volta. O café estava praticamente vazio. O garçom, conhecido de longa data, nem se aproximou. Sabia que elas preferiam conversar primeiro. Hoje à tarde, enquanto replantava uma daquelas plantas do parapeito, aquelas que você vive conversando? Isso. Uma delas foi presente da Jéssica, lembra? Marina assentiu, franzindo o senho. Lembro sim, aquela planta bonita de folhas largas. Clara fez uma pausa, engolindo seco. Encontrei uma microcâmera dentro do vaso. Estava enterrada, bem escondida. Uma câmera funcional, daquelas que gravam som e vídeo. Marina ficou em silêncio por um segundo e depois murmurou. Meu Deus, Clara! Tem certeza que era mesmo uma câmera? Tenho. Eu reconheço. Trabalhamos com isso no hospital, nas monitoragens do sono. Era uma dessas, só que adaptada. E você acha que a Jéssica... Não sei. Liguei para ela. Ela jurou que não sabia de nada. Pareceu sincera. Mas você sabe, né? Hoje em dia, até a sinceridade pode ser ensaiada. Marina ficou pensativa. Quem mais tem acesso à sua casa? Clara desviou o olhar. Além dela, Henrique, minha sogra. Mas seria muito absurdo. A dona Odete sempre foi amorosa comigo. E o Henrique... Bom, ele tem se afastado muito. Vive viajando. Hoje mesmo foi para a capital.
Disse que é por causa de uma proposta nova. E você acredita? Clara hesitou. Queria acreditar, mas tem coisa que não fecha. Você já pensou em falar com ele? Liguei, mas ele disse que estava ocupado. Tinha barulho ao fundo, música, risadas. E depois, ela respirou fundo, os olhos marejando. Depois ouvi a voz de uma mulher sussurrando algo como: "Vem, amor, não demora." Marina apertou sua mão com força. Clara, eu desliguei na hora. Não falei nada. Só senti tudo desabar. Eu que sempre tentei segurar a família, que engoli tantas ausências dele, e agora isso. As duas ficaram em silêncio por um momento. O garçom trouxe um bule de chá e 2 xícaras, como sempre fazia quando elas estavam ali. Marina serviu as duas com mãos delicadas. Você sabe que pode contar comigo, não sabe? Clara assentiu. Por isso te chamei. Tem mais uma coisa, que talvez só você entenda. Marina levantou as sobrancelhas. O quê? Eu tenho tido o mesmo sonho há 2 semanas, toda noite. Sempre igual. Me conta. Clara fechou os olhos como se revivesse a imagem. Eu vejo um carro caindo de uma ponte direto num rio escuro. A queda é violenta e eu sempre acordo assustada. O carro é azul escuro, tipo um sedã. Nunca consigo ver o modelo, mas a placa é como se eu quase lembrasse dela. Quando acordo, os números ficam girando na minha cabeça, como se fossem um borrão. E tem mais? Perguntou Marina com cuidado. Sim. No momento em que o carro some na água, sinto um cheiro forte. É de maçã com baunilha. Isso te remete a algo? O cheiro é familiar, mas não sei de onde. Maçã me lembra a infância, talvez. A baunilha, acho que é alguma coisa reconfortante mais antiga. É tudo muito sensorial. Marina recostou-se na cadeira. Eu acho que seu subconsciente está tentando te avisar de algo. Você acha que o sonho tem a ver com a câmera? Clara, tudo está conectado. Sonhos assim não vêm à toa. Mas e a placa? É como se fosse importante, como se ela quisesse me mostrar algo. Vamos tentar resgatar isso agora? Fecha os olhos. Respira. Concentra na imagem da ponte. Clara hesitou, mas obedeceu. Estou vendo. A ponte, o carro despencando. E a cor? Azul escuro. Quase preto, tem um brilho metálico. E a placa, qual a primeira letra? Silêncio. K. Acho que é K. Vai deixando vir. Sem pressa. K8, depois um 6, K86, mais 2 números, 3, 2, KM32. Marina abriu os olhos e anotou rapidamente no guardanapo. KM32. Vou tentar descobrir de quem é essa placa. Como? Tenho um conhecido da época em que ajudei uma amiga com um caso jurídico. Ele trabalha no Detran local. Pode ajudar. Marina, se isso for real... Clara, você mesma disse, sonhos são janelas para o que não se vê com os olhos. Talvez essa seja a chave de tudo. As duas se despediram com um abraço apertado. Clara voltou para casa, a mente em turbilhão. Quando chegou, já passava das 10 da noite. O celular vibrou. Uma foto. Lucas sorrindo ao lado de uma moita de framboesas no quintal do sítio. Clara sorriu pela primeira vez em horas. Mandou um coração de volta. Mais tarde, deitada na cama, olhava para o teto escuro do quarto. O silêncio agora era outro. Um silêncio carregado de perguntas. Quem colocou aquela câmera no vaso? Por quê? E por que aquele sonho insistia em voltar toda noite? Fechou os olhos, tentando dormir. Mas no fundo, ela sabia. O pesadelo ainda estava só começando. Na manhã seguinte, Clara acordou com os olhos pesados e a garganta seca. O travesseiro úmido denunciava as lágrimas que não conseguira conter durante a noite. A cabeça latejava e o gosto amargo da dúvida ainda estava em sua boca. Foi para a cozinha em silêncio. O céu de Campo Estrela estava cinzento, como se refletisse exatamente o que ela sentia por dentro. Ao chegar à cozinha, encontrou Dona Odete de pé, encostada no balcão, com um pano de prato nas mãos. "Bom dia, minha filha", disse ela com um tom acolhedor.
Fiz mingau de aveia para você. Clara tentou sorrir. Obrigada, mas acho que estou sem apetite. Pelo menos um pouquinho. Você precisa de forças. O dia promete ser difícil. Clara se sentou à mesa. Olhou para o mingau, depois para a mulher que conhecia há anos. Sempre achara Dona Odete dura, crítica, mas também sincera e de palavra. E naquele momento, talvez fosse a única pessoa no mundo disposta a ouvi-la. Dona Odete, pode falar, querida. Tomei uma decisão. A sogra a encarou, o pano de prato ainda entre os dedos. Vou pedir o divórcio. A expressão de Odete mudou imediatamente. Ela se sentou devagar, como se precisasse pensar antes de responder. O quê? Vou me divorciar do Henrique. Clara, pense bem. Vocês têm um filho. Já pensou no que isso vai significar para ele? Clara fechou os olhos por um segundo, depois os abriu com firmeza. Sim, já pensei. E é exatamente por ele que eu vou fazer isso. Odete suspirou, passando a mão pela testa. Eu achei que vocês se amavam. Eu também. Mas o Henrique não é mais o homem por quem me apaixonei. Ele me traiu. Me trata como se eu fosse um incômodo. E agora tem isso. Isso o quê? Clara hesitou. Depois se levantou, foi até a sala e voltou com a pequena câmera nas mãos. Colocou-o sobre a mesa. Odete recuou, arregalando os olhos. O que é isso? Uma câmera escondida. Estava dentro de um vaso, aqui em casa. Está brincando? Não estou. E eu precisava ver sua reação. Dona Odete olhou para o objeto como se fosse uma bomba prestes a explodir. Depois olhou para Clara, os olhos marejados. Eu não sei o que dizer. Clara, eu juro por tudo que é sagrado, eu não faria algo assim. Não saberia nem como. Clara se aproximou, pegou a mão da sogra. Eu sei, me perdoa por ter desconfiado. A mulher apertou seus dedos com força. Quando o Henrique voltar, ele vai cuidar disso. Vai resolver. Ele é o único que falta conversar. Você vai falar com ele? Vou, hoje mesmo. Quer que eu fique com o Lucas? Por favor. Na hora do almoço, Clara ligou para Henrique. A voz dele surgiu do outro lado com impaciência e música alta ao fundo. Alô? Henrique, é urgente. Preciso falar com você. Agora não dá. Liga amanhã. Não pode esperar. Henrique suspirou, irritado. O que foi agora? Achei uma câmera escondida dentro de casa. O silêncio do outro lado foi quase ensurdecedor. Câmera? Que câmera? Dentro de um vaso de planta. Você está de brincadeira? Câmera escondida? Que loucura é essa? Não grita comigo, respondeu Clara com a voz firme. Isso é sério. Você está ficando paranoica, Clara. Vive criando essas teorias malucas. Você não acredita em mim? Não tenho tempo para isso. Trabalho 16 horas por dia para sustentar você e o Lucas. E agora vem me acusar de espionagem? Eu só quero a verdade. Vai falar com a sua amiguinha, a Jéssica. Foi ela que te deu a planta. Aposto que morre de inveja de você desde a faculdade. Henrique, você está com outra pessoa? Silêncio. Me responde. Mais silêncio. Até que uma voz feminina sussurrou ao fundo. Vem, amor. Não demora. O coração de Clara parou. Quem é essa? Murmurou sem fôlego. A ligação caiu. Ela ficou parada no meio da sala, encarando o vazio, com os olhos fixos e o peito em escombros. Sabia. Não precisava mais ouvir mais nada. Estava sendo traída. Foi para o quarto, trancou-se e chorou como há muito não chorava. Chorou pela mentira, pelo desgaste, pela solidão. Chorou por tudo que aguentou calada, por tudo que adiou. Chorou pelo casamento que já havia terminado muito antes daquela ligação. Horas depois, ouviu passos leves se aproximando da porta. Mamãe, era Lucas. Clara limpou o rosto, abriu a porta e o abraçou com força. Mais tarde, enquanto faziam um omelete juntos, Lucas abriu um dos armários e pegou a câmera. Mãe, isso aqui... Você descobriu de onde veio? Clara sentiu o estômago gelar. Como assim? Quem me deu foi o vovô Paulo.
Que vovô? O novo zelador, aquele que mora lá no porão. Ele disse que era um jogo, que eu tinha que esconder no vaso e não contar para ninguém, que depois ele me dava uns bichinhos de madeira. Clara congelou. Cada palavra do filho pesava como chumbo. Lucas, isso é muito sério. Você fez isso sozinho? Ele disse que era só um jogo. Eu juro, eu não queria fazer nada de errado. Clara se ajoelhou, olhou nos olhos dele. Você não fez nada errado, meu amor. Mas agora a mamãe precisa ir falar com esse homem. Fica com a vovó, está bom? Pegou o celular e ligou para Marina. Marina, vem aqui agora. Descobrimos algo muito sério. Minutos depois, as duas desciam apressadas pelo prédio. Clara levava a câmera no bolso e a fúria nos olhos. Quando chegaram à porta do porão, bateram com força. Nada. Bateram de novo. Silêncio. Ele está aqui, disse Clara. A porta está trancada por dentro. Ela bateu mais uma vez, agora mais firme. Senhor Paulo, é a polícia. Abra agora. Houve um barulho de passos e então a porta se abriu lentamente. Um homem curvado, grisalho, com olhos assustados, surgiu. O que vocês querem? Que história é essa de polícia? Sabemos que o senhor deu uma câmera para o meu filho, disse Clara, encarando-o com firmeza. Por quê? O homem recuou, os ombros tremendo. Marina deu um passo à frente. Não minta. A gente sabe que você não é quem diz ser. O homem hesitou. Então, como num ritual sombrio, tirou a peruca, limpou o rosto com um pano úmido e endireitou a postura. Diante delas estava outro homem, jovem, de barba rala, olhos intensos. Meu nome é Caio Freitas, disse ele, e eu sei quem tentou me matar. Clara e Marina ficaram paralisadas. Espera, Caio, o Caio da empresa Global Estrutura, mas disseram que você morreu. Não, aquilo não foi acidente, foi uma emboscada. Foi tudo armado por alguém que vocês conhecem. Marina mal conseguia respirar. Quem fez isso com você? Caio olhou diretamente para Clara. Foi o Henrique, seu marido. Ele tentou me matar. Clara sentiu os joelhos fraquejarem. Precisou se apoiar no batente da porta. O Henrique, murmurou quase sem voz. Você tem certeza do que está dizendo? Caio assentiu, os olhos fixos nos dela, sérios, pesados, marcados por algo mais fundo do que dor, sede de justiça. Ele planejou tudo. A voz de Caio era baixa, mas firme. Foi ele quem armou minha queda. O carro, a ponte, a quantia em dinheiro, tudo estava sob o controle dele. Marina e Clara trocaram um olhar carregado de choque. Mas você foi dado como morto, o jornal noticiou. A polícia... Clara começou confusa. Eu sei, era o que ele queria, respondeu Caio. Alguns dias antes do acidente, eu fui orientado pela diretoria da Global Estrutura a sacar uma grande quantia em espécie. Seria usada para fechar uma compra com uma firma parceira. Henrique soube disso. Ele era meu subordinado, mas sempre invejou minha posição. Sempre quis meu lugar. Caio caminhou até uma cadeira simples, de madeira, e se sentou, o corpo tenso. No dia da entrega, ele me seguiu. Mandou um áudio dizendo que queria me acompanhar, ajudar, fazer parte. Só que era tudo encenação. Quando estávamos atravessando a ponte do Vale das Corujas, o carro perdeu o controle. Só depois percebi que os freios tinham sido sabotados. Clara cobriu a boca com a mão. Meu Deus! O carro caiu direto no rio, mas a correnteza me arrastou antes que o carro afundasse completamente. Eu bati a cabeça, apaguei. Acordei horas depois numa cabana simples. Um velho pescador tinha me resgatado. Quem era? Perguntou Marina. Seu Arlindo, um senhor viúvo que já tinha feito teatro amador por muitos anos. Ele ainda guardava algumas coisas, maquiagem, peruca, até uma corcunda falsa de espuma. Quando contei o que tinha acontecido, ele não hesitou. Me ajudou a criar essa nova identidade para eu sumir e investigar por conta própria. Clara ainda parecia atordoada. E por que você veio para cá?
Por que se aproximou da minha família? Caio se levantou novamente. A luz do porão realçava suas feições jovens, mas sofridas. Quando consegui acesso a um computador e comecei a procurar notícias sobre mim, descobri que minha morte havia sido aceita como fato, e que o único que se beneficiou com isso foi Henrique. Ele subiu de cargo, assumiu meus contatos, minha posição, tudo muito conveniente. Mas você envolveu o meu filho. A voz de Clara saiu mais dura agora. Você usou uma criança? Eu sei. Caio baixou os olhos envergonhado. Foi o maior erro que cometi. Mas eu precisava entrar naquela casa, observar, escutar. E quando descobri que você era esposa dele, vi uma oportunidade. Achei que se ganhasse sua confiança, talvez pudesse encontrar uma prova, qualquer coisa. Mas juro que nunca quis machucar o Lucas. Só pedi que ele colocasse a câmera no vaso. Achei que fosse um jogo, como ele entendeu. Marina, que até então estava em silêncio, deu um passo à frente. Caio, você tem alguma prova disso tudo? Algum documento? Foto? Áudio? Não, só a memória dos fatos. E essa câmera que agora está nas mãos de vocês. Clara pensou por um instante. E se a gente conseguisse provas? E se dentro daquela casa ainda houvesse alguma coisa que o denunciasse? Caio a olhou com desconfiança. Você está disposta a fazer isso? Mesmo depois de tudo? Clara assentiu, o rosto sério. Estou. Eu passei anos acreditando em um homem que me destratava, me enganava, me manipulava. Eu mereço a verdade. E você também. Se ele fez o que você diz, então precisa pagar. Marina se aproximou da porta e olhou para o corredor. Vamos sair daqui. Se alguém vir vocês dois juntos, pode levantar suspeitas. Concordo, disse Clara. Caio, você espera no apartamento. Nós vamos subir com calma. Ninguém pode ver você, pelo menos não ainda. Minutos depois, já dentro do apartamento, Clara serviu café para os três. Lucas brincava no quarto, alheio à tempestade que se formava do lado de fora. Temos pouco tempo antes do Henrique voltar, disse Marina. Se ele suspeitar que sabemos de algo, vai sumir com qualquer prova. Então vamos procurar, disse Clara, de cima a baixo. Os três começaram a vasculhar o apartamento. Abriram gavetas, reviraram armários, mexeram em caixas no alto do guarda-roupa. Lucas, curioso, apareceu na sala. O que vocês estão fazendo? Clara sorriu, tentando manter o tom leve. Uma brincadeira de caça ao tesouro. Quer nos ajudar? Sim. Foram horas de busca minuciosa, mas nada aparecia. Marina de repente parou e fechou os olhos. Esperem. Tem algo estranho nesse quarto. Uma energia pesada. Ela andou devagar, passando as mãos pelo ar, como se sentisse alguma coisa invisível. Então parou junto ao tapete do lado da cama. Aqui. Tem alguma coisa aqui embaixo. Clara e Caio se aproximaram. Caio puxou o tapete e revelou uma tampa de madeira disfarçada no piso, um compartimento embutido. O coração de Clara disparou. Com mãos trêmulas, ela abriu a tampa. Dentro, pacotes de dinheiro estavam empilhados, todos ainda embalados com as tiras do banco. Ao lado deles, uma pasta preta. Dentro dela, contratos, documentos da empresa e anotações manuscritas com datas, senhas e nomes. É o dinheiro da compra, disse Caio, abaixando-se e pegando um dos pacotes. Ele guardou tudo. E isso aqui, disse Clara, erguendo a pasta, é mais do que suficiente para colocá-lo contra a parede. Ela se levantou, pegou o celular e com a voz firme discou. Alô? Polícia? Quero fazer uma denúncia formal. Meu marido desviou uma quantia alta da empresa onde trabalha. Temos provas em mãos. Marina olhou para Clara com admiração. Você está certa disso? Não tem mais volta, nem para ele, nem para mim. Naquela noite, Henrique foi preso ao descer do ônibus executivo no terminal de Campo Estrela. Não esboçou reação. Apenas abaixou a cabeça quando os policiais lhe mostraram o mandado. Dentro da viatura, confessou tudo. Disse que Caio o provocava, que se sentia humilhado, apagado.
que achava que nunca teria espaço com ele por perto. Dias depois, Clara acompanhou Caio até o cemitério da cidade vizinha. Pararam diante de uma lápide. Nela, o nome dele, a foto dele, a data de nascimento e uma data de morte que nunca aconteceu. É estranho, disse Caio, tocando o mármore gelado. Estar vivo e mesmo assim ver seu nome gravado numa pedra. Clara o observou com ternura. Talvez essa lápide seja só uma lembrança do que ficou para trás. E a partir de agora, você pode renascer. Caio olhou para ela com um brilho novo nos olhos. E você também, Clara. A gente pode recomeçar. Os dias seguintes à prisão de Henrique foram silenciosos, intensos e carregados de emoções difíceis de nomear. Clara andava pela casa como quem varre cacos de vidro. Tudo parecia intacto à primeira vista, mas por dentro, tudo havia quebrado. Lucas, mesmo sem entender os detalhes, percebeu a mudança. Evitava fazer perguntas, mas abraçava a mãe com mais frequência, com um olhar atento e sensível. E isso, por mais doloroso que fosse, dava a Clara o combustível necessário para continuar. Caio, agora sem o disfarce de zelador, passava boa parte do tempo ajudando Clara e Marina a organizar todos os documentos encontrados no compartimento escondido. Era um material extenso, contratos falsificados, comprovantes de transferência, anotações de reuniões não registradas oficialmente, além de planilhas financeiras feitas à mão por Henrique. Isso aqui vai ser mais do que suficiente para incriminá-lo definitivamente, disse Caio, com os olhos fixos nas páginas. Com sorte, a empresa também vai se livrar do atual presidente, que sempre acobertou as jogadas sujas do Henrique. E você vai voltar para lá? Perguntou Clara, observando-o de pé encostado à porta. Ainda estou pensando, respondeu ele. Mas confesso que não é mais só sobre recuperar meu lugar. Depois de tudo o que aconteceu, eu sinto que algo maior mudou em mim. Clara assentiu em silêncio. Estavam no mesmo ponto da jornada. Nem ela sabia que caminho seguir agora. Era como se tivessem saído de uma tempestade que destruiu tudo. E agora tivessem nas mãos as peças soltas do que sobrou. No fim da tarde, Marina apareceu com boas notícias. Falei com um delegado conhecido. Eles vão acelerar o processo. O material que temos já foi anexado ao inquérito. Henrique deve responder por tentativa de homicídio, fraude, lavagem de dinheiro e apropriação indevida. Clara sentiu o corpo relaxar pela primeira vez em dias. É mais do que ele merece. E você, Clara, já pensou no que vai fazer daqui para frente? Ela olhou para Marina por alguns segundos antes de responder. Ainda não. Mas de uma coisa eu tenho certeza. Não vou aceitar mais uma vida pela metade. Naquela noite, depois de colocar Lucas para dormir, Clara saiu até a varanda com uma xícara de chá. O ar estava fresco e Campo Estrela parecia respirar um pouco mais devagar. Caio se aproximou, trazendo um cobertor. Trouxe isso, está esfriando. Clara sorriu com gratidão. Obrigada. Parece que até o ar da cidade mudou. Ou talvez seja você que esteja mudando, disse ele sentando-se ao lado dela. Você parece mais viva. Ela o encarou por alguns instantes. Aqueles olhos, que antes lhe pareciam misteriosos, agora transmitiam apenas paz. Sabe, é estranho. Eu deveria estar arrasada. Um casamento de quase 10 anos acabou. Fui traída, enganada. E mesmo assim, me sinto mais livre do que nunca, porque agora você pode respirar de verdade. Os dois ficaram em silêncio por alguns segundos, até que Caio se aproximou um pouco mais. Clara, eu sei que pode parecer cedo, e eu juro que não espero nada, mas eu me apaixonei por você, não só agora, nesses últimos dias, mas desde antes, mesmo quando eu ainda era o zelador. Ela sorriu de leve, surpresa. Você disfarçava bem. Eu fingia muita coisa, menos o que sentia. Eu admirava sua força, seu olhar. Mesmo cercada por dúvidas e dor, você ainda cuidava do seu filho, dos seus pacientes, de todos ao redor.
Clara respirou fundo, olhando para a rua silenciosa. Caio, eu também sinto algo, mas preciso de tempo. Não quero cair de novo num turbilhão emocional. Eu entendo, respondeu ele com ternura. Eu posso esperar. Esperaria o tempo que fosse. Os olhos de Clara brilharam com um misto de gratidão e esperança. Isso é raro. O que é raro? Um homem que entende que o tempo de uma mulher também importa. Caio sorriu, passando o braço pelas costas da cadeira dela sem tocá-la, apenas ficando ali, presente. No domingo seguinte, Marina apareceu acompanhada de um homem alto, moreno, com ar sereno e firme. Esse é o Marcelo, disse ela com um sorriso tímido. Ele é chefe da segurança na Global Estrutura. E meu namorado. Clara riu, surpresa e feliz. Vocês se conhecem há quanto tempo? 3 semanas. Mas parece que faz 3 anos. Marcelo cumprimentou Clara com simpatia. Já ouvi muito sobre você. É um prazer. O prazer é meu. E obrigada por ter ajudado com as provas. Marcelo assentiu. O que vocês fizeram foi corajoso. Poucas pessoas enfrentariam algo assim de frente. Clara sorriu. Quando não se tem mais nada a perder, a coragem aparece. Mas agora sinto que tenho muito a ganhar. No final daquela tarde, enquanto Marina e Marcelo iam embora, Caio permaneceu. Ele e Clara caminharam até a praça onde Lucas brincava no parquinho. Sentaram-se num banco de madeira, observando o menino correr e rir com outras crianças. Sabe o que me dá mais força? Disse Clara. Ver ele rindo. Mesmo com tudo que aconteceu, ele continua inteiro. Porque ele tem você. Ela olhou para Caio, emocionada. Você tem planos agora? Ele pensou por um instante. Quero tirar meu nome daquela lápide. Quero viver com meu nome verdadeiro. Começar uma nova fase. Mas também queria que você fizesse parte disso. Não agora, um dia, se você quiser. Clara apertou os olhos, sentindo as lágrimas se formarem. Caio, não precisa responder. Só queria que soubesse. Naquele instante, Lucas correu até a mãe e pulou no colo dela. Mãe, olha, eu subi sozinho no brinquedo mais alto. Que orgulho de você, meu amor, disse ela, abraçando o menino com força. O tio Caio viu? Vi sim, campeão, respondeu ele, com um sorriso largo. Os 3 ficaram ali, juntos, como uma pequena constelação formada depois do caos. Um vínculo novo, mas profundo, nascido da dor e da escolha de recomeçar. Algumas semanas se passaram desde que Henrique foi preso. O inquérito correu rápido. As provas encontradas por Clara, Marina e Caio, somadas à confissão de Henrique e aos registros bancários, deixaram poucas brechas para a defesa. A promotoria não hesitou. Denúncia formal por tentativa de homicídio, apropriação indébita, fraude e ocultação de patrimônio. Clara compareceu a 2 audiências. Na primeira, viu o ex-marido algemado, o rosto abatido, olhando para o chão. Ele não levantou os olhos em nenhum momento. Na segunda, ouviu o juiz deferir o pedido de prisão preventiva. A sentença seria em breve, mas já era claro. Henrique não sairia tão cedo. Ela saiu do fórum de mãos dadas com Lucas. O menino, ao contrário do que imaginava, lidava com tudo com uma maturidade surpreendente. Mãe, o papai vai ficar quanto tempo longe? Clara se abaixou, olhando nos olhos dele. O tempo que for necessário para aprender que fez algo muito errado. Mas você não tem culpa de nada, está bem? Ele assentiu com os olhinhos sérios. Depois se aconchegou no colo dela. A gente ainda é uma família? Sempre, meu amor, respondeu, abraçando-o com força. Só que agora, de um jeito diferente. Caio, por sua vez, recuperou seu nome oficialmente. A certidão de óbito falsa foi anulada. Sua história foi divulgada pela imprensa regional como um milagre de sobrevivência e desmascaramento de corrupção corporativa. Mas, longe das manchetes, ele apenas queria viver em paz. A presidência da Global Estrutura foi oferecida a ele após a saída dos diretores envolvidos com Henrique.
Relutante, Caio aceitou, mas impôs novas regras, um novo estatuto e um novo conselho. A empresa precisava renascer também. Se for para repetir tudo como antes, não vale a pena, disse na coletiva. Essa história me ensinou que poder sem verdade não vale nada. Marina e Marcelo, cada dia mais apaixonados, decidiram morar juntos. Ele pediu ela em casamento de um jeito simples, num almoço de domingo na casa da mãe dela, com um anel preso dentro de um saquinho de chá de camomila, que ela mesma havia preparado. "Como você colocou isso aqui dentro?" exclamou ela, rindo e chorando ao mesmo tempo. "Sorte e um pouco de ajuda da sua irmã. Você é louco, louco por você." Sim, Clara, apesar de todos os avanços e conquistas, ainda sentia uma pontinha de medo ao pensar em amar de novo. Mas Caio soube esperar. Não apressou, não cobrou. Estava sempre por perto, discreto, presente, inteiro. Certo dia, ao saírem de um passeio no parque com Lucas, Clara o chamou antes de entrar no carro. "Caio, oi. Lembra quando você disse que esperaria o tempo que fosse?" "Claro. Eu acho que esse tempo chegou." Caio apenas a olhou com um sorriso calmo, depois se aproximou e a beijou com carinho. Era um beijo leve, sem urgência. Um beijo de quem entende que tudo que vale a pena vem no tempo certo. Meses depois, sob o céu claro de Campo Estrela, aconteceu uma cerimônia dupla na chácara de Dona Odete. Agora reformada, com a cerca trocada, o telhado novo e o jardim florido por mãos que sabiam recomeçar. De um lado do altar, Clara e Caio. Do outro, Marina e Marcelo. 4 pessoas marcadas por dores profundas, mas que haviam decidido não deixar que o passado definisse o futuro. Lucas entrou com as alianças nas mãos, sorrindo orgulhoso. "Mãe, o tio Caio é tipo meu pai novo. Ele é alguém que te ama muito e que vai estar sempre com a gente. Isso é o que mais importa." Verônica, com seu vestido amarelo de linho e colar de pedras, trocou um olhar cheio de cumplicidade com Clara. "Quem diria, hein?" "Eu." Clara sorriu. "Sempre soube que depois da tempestade vem o sol." Durante a festa, Dona Odete dançou com Lucas ao som de um bolero antigo. Depois puxou Clara num canto e, com os olhos marejados, disse: "Você foi mais forte do que eu, minha filha. Só fui adiante, não podia continuar fingindo. Eu sei, e estou orgulhosa, mesmo não concordando com tudo. Você provou que a felicidade pode sim ser construída de novo. Pode e deve." Quando a noite caiu e as luzes piscaram no jardim, Clara observou tudo à sua volta. Marina sorrindo com Marcelo, Lucas correndo entre os convidados, Caio conversando com Dona Odete, música no ar, cheiro de lavanda e bolo de fubá vindo da cozinha. E pensou, aquela era a vida que merecia, não a que suportou. Na última dança, Caio se aproximou e a puxou para o centro da pista. "Posso te fazer uma pergunta?" "Claro. Você se arrepende de ter me deixado entrar na sua vida?" Ela sorriu, encostando o rosto no peito dele. "Só de não ter feito isso antes. Obrigado por assistir a mais uma história aqui no canal. Se você gostou, curta o vídeo, inscreva-se e comenta aqui embaixo que nota você daria para essa história. E lembre-se, às vezes, recomeçar é o ato mais corajoso de todos."